Apenas 2 dias antes de seu 55º aniversário, Leroy Fowler ficou gravemente doente. Seus sintomas iam e vinham há semanas, eles não pareciam se encaixar em nenhuma condição que ele pudesse identificar. E em meados de novembro de 2022, eles só estavam piorando. Na manhã de 11 de novembro, os sintomas estranhos chegaram ao auge. Leroy estava incoerente e incapaz de ficar em pé. Sua namorada de longa data, Judy, chamou uma ambulância. Enquanto ele recebia tratamento, uma investigação foi iniciada e os investigadores começaram a desvendar as muitas complicações da vida amorosa de Leroy Fowler. Eu fiz tudo por esse homem em nome do amor. Tudo. Você quer que ele morra? Não. Não. Nunca. Olá, eu sou o Kevin e sejam bem-vindos ao Just Thought Lounge. O caso de hoje é sobre um triângulo amoroso, mas não há muito amor nessa história. O que há em abundância são segredos, ciúmes, raiva e aquele tipo de linguagem desagradável que você não esperaria ouvir de um professor aposentado. Vamos dar uma olhada. Às 8h02 da manhã do dia 11 de novembro de 2022, os serviços de emergência em Salisbury, Massachusetts, receberam uma ligação de uma mulher em sua casa na Central Avenue. Seu namorado de longa data estava doente e incapaz de ficar em pé. Sim, 108 Central Ave. Precisamos de ambulância. Ok, o que está acontecendo aí? Eu não sei. Meu namorado deve ter ingerido alguma coisa. E ele não consegue ficar em pé e eu não consigo ajudá-lo. E ele destruiu o quarto tentando ficar em pé. Agora o nariz dele está sangrando. Ele pediu que eu chamasse uma ambulância. O endereço na Central Avenue tinha mais de um apartamento. A pessoa que ligou, Judy Church, de 64 anos, e seu parceiro, Leroy Fowler, moravam no andar de cima, acessível por uma escada na lateral do prédio. O filho adulto de Judy morava em uma unidade no andar de baixo. Não, disseram para subir a rampa, mas acho que não é essa. Pode ligar de volta para ele se ninguém atender a porta? Quando os bombeiros e a equipe de emergência médica chegaram, ninguém atendeu a porta. Sem saber de qual unidade a chamada tinha vindo, eles ficaram do lado de fora do prédio. Tem alguém aí dentro? Olá. Conseguimos alcançá-los. Quando eles entraram, os socorristas encontraram a casa bagunçada e suja. Ao atravessar a cozinha bagunçada, eles encontraram Leroy Fowler, de 55 anos, em um quarto. Ele estava consciente, mas parecia incapaz de se comunicar claramente. Judy repetiu a mesma suposição que já havia feito para a central do 911. Leroy deve ter ingerido alguma coisa. Ele deve ter ingerido algo, não sei como conseguiu. Cuidado com a cabeça. Leroy. Parece que está tendo uma convulsão, talvez. Quando foi a última vez que você viu ele? Tipo, normal? Ontem. Ontem Ontem à noite. à noite. Então hoje vocês acordaram e... Sabe, assistindo TV, fazendo qualquer coisa e... Sei que ele não usou droga hoje de manhã. Nem mesmo maconha ou algo assim, nada? Balas de goma, coisas assim? Não, ele não usa maconha. Isso aqui parece ser precoce pra mim. Ok, já vi isso antes. Ele estava tomando, já vi isso antes. Já o levei pra casa e vi como fica, ele só odeia comer. É reação aos remédios. Judy disse aos socorristas que já tinha passado por um episódio parecido com Leroy antes, quando ele tomou Perks, abreviação de Percocet, um medicamento controlado que contém oxicodona e paracetamol. Ele é usado para tratar dores moderadas a intensas. É altamente viciante. Além disso, ela explicou que seu namorado tem um marca-passo e fuma demais. Ele já estava falando antes de chegarmos? Só isso, ele só falou pra chamar a ambulância. Então ele realmente te disse para chamar a ambulância? Sim. Bem, relaxa, Leroy. Estamos com você. Senta, relaxa. Senta, grandão. Isso, muito bem. Ele está tendo dificuldade para tirá-lo dali. Está uma grande confusão.
Ele está agressivo, não sei se teve uma convulsão ou algo assim. Depois de algumas mudanças, um caminho pelo meio da bagunça foi liberado, permitindo que a maca chegasse até Leroy, que foi retirado da casa em segurança. Eu não sei. Ele foi transportado para o Hospital Anajac em Newburyport. Nas horas seguintes, a condição de Leroy piorou. Fisicamente, ele piorava rápido e os médicos não identificavam a causa. Leroy também mostrava sinais de capacidade mental reduzida. Assim como os primeiros socorristas notaram dentro da casa, a equipe médica no hospital o encontrou incoerente, incapaz de responder a comandos básicos e se debatendo na maca. Com o agravamento, Leroy foi levado ao Hospital Mount Auburn, em Cambridge. Lá, os médicos começaram a identificar a causa da doença dele. Eles detectaram a presença de etilenoglicol. Os sintomas de Leroy podem ser explicados por envenenamento por anticongelante. Investigadores da Polícia Estadual visitaram a namorada dele, Judy Church. Eles começaram perguntando a ela sobre Leroy, sua rotina, hábitos e como ele estava se comportando nas horas antes de ela ligar para o 911. Só para informar, temos câmeras corporais. Não sei. Câmeras corporais? Então, só para avisar, está gravando. Ok. Está confortável para você? Isso está confortável para você, ok. Vou deixar você ir. É que, como Leroy está em estado crítico, queremos apenas acompanhar e tentar descobrir o que aconteceu. A Polícia Estadual conversou com Judy do lado de fora. Ela insistiu que o interior da casa estava muito sujo para eles entrarem. Após entregar uma pizza ao filho dela, Douglas também se juntou a eles na calçada. Ela acreditava que Leroy não tinha comido ou bebido nada em comum antes de passar mal na manhã anterior. No entanto, ela admitiu que Leroy era conhecido por tomar Percocet e, ocasionalmente, cheirar cocaína. O casal estava junto há cerca de uma década e compartilhava a casa em Salisbury por quase o mesmo tempo. Leroy tinha seu espaço para passar o tempo. Judy chamava de quarto dos fundos, onde os socorristas entraram primeiro na casa. Ela não sabia se ele mantinha algum estoque de drogas na casa, embora se ele tivesse ingerido algo, como ela supunha, deveria haver um estoque escondido em algum lugar. Naquela manhã, Leroy já estava acordado no quarto dos fundos. Ela ouviu quando ele pegou um refrigerante na geladeira. Eles conversaram rapidamente por volta das 4:30. Por volta das 6, ele entrou no quarto. Ele entra no quarto. Ele adormece, sai e volta pra você. E ele está naquele quarto. E eu fico pensando, sabe? Nós tivemos relações, sabe? Não vou falar isso diante das câmeras. E ele disse que estamos indo bem. Isso foi tipo às 6 da manhã. E aí ele me disse, sabe? Eu caí tipo 3 vezes. Eu não consigo andar. Ele disse. E quando teve que voltar eu falei, deixa eu ajudar. Bem, Ele estava sem força nas pernas. isso também foi por volta das 6 da manhã. Não, agora são 7. Agora são 7. Ele está sem força nas pernas. Tudo bem. Eu só estava tentando colocá-lo de volta na cama. Ele foi, voltou para a cama e disse que precisava ir ao banheiro de novo. E eu falei, ok, deixa eu te ajudar. Ele cai, nossa cama é mais ou menos dessa altura do chão. Bum! Caiu fora dos cobertores. Sempre que eu conseguia pôr ele ao menos com a mão na cama, ele virava. E, sabe, era tipo, lá vamos nós. Então ele realmente ficava se debatendo pelo quarto. E eu fiquei tipo, será que preciso chamar a ambulância? E isso foi talvez 7:30. Tentei fazer ele dizer meu nome, sabe? Falar comigo. Você consegue ouvir o que estou dizendo? E ele mal conseguia falar, mas disse para chamar a ambulância. Não estava claro para Judy que tipo de substância seu namorado tinha tomado, ela disse. Ele era conhecido por, às vezes, desaparecer por dias. Ele faz isso, sabe? Ele vai embora, ele some. Por dias. Sim, ele some por dias. Sim, ele não está sempre aqui. Vamos colocar dessa forma. Ele não está sempre aqui. Ele gosta de festejar, tipo, sair pra uma farra, esse tipo de situação. Ele tem outra, você sabe. Ele me ama.
Também conheço pessoas assim. Entendo você. São pessoas queridas que entram nessas farras e parecem ter duas personalidades. Judy descreveu o comportamento do namorado como trabalha muito e curte muito, exceto que Leroy não tinha um trabalho regular. Anos antes, por volta de 2016 ou 2017, ele desenvolveu uma série de problemas de saúde e passou a depender da previdência social e de pagamentos por invalidez. Desde então, ele fez alguns bicos, mas não trabalhou de forma consistente. Mais ou menos na mesma época, Leroy também estava começando outra coisa, um segundo relacionamento amoroso. Há quanto tempo ele mora com você? Achei que ele não morava aqui. 10 anos. Então ele mora aqui com você há 10 anos, não vem só visitar. Não. Esta é a casa dele. Acho que entendi errado. Pensei isso, mas você é a namorada dele, certo? De quem você ouviu isso? Quando eu estava falando com meu tenente que ligou antes, eu subi, então é meio que uma informação de segunda mão. Eles estavam me passando a informação, disseram, acho que ele estava visitando a namorada dele. Então eu pensei que ele estava te visitando, que ele não morava aqui. Eu não sou a visitante. Namorada. Não, ele só te visitava porque essa é sua casa, certo? Eu anotava o que me diziam. Ele não mora aqui, só visita a namorada às vezes. Era o que eu pensava, mas não era assim. Se o investigador do estado realmente confundiu o status da Judy como companheira com quem ele morava com o de outra namorada ocasional dele, não está claro, embora qualquer confusão ao tentar entender a vida pessoal do Leroy fosse compreensível. Quando Judy Church e Leroy Fowler começaram o relacionamento em 2012, ela tinha 54 anos e era casada com um homem chamado Rusty, com quem teve seu filho, Douglas. Leroy, motociclista de 45 anos que gostava de se divertir, tornou-se inquilino na casa que ela dividia com o marido. Leroy tinha um filho com sua parceira de longa data, Julie, e era como o padrasto dos filhos dela, mas eles nunca se casaram. Leroy trabalhava principalmente em obras de construção, tendo sido dono e operador de sua própria empresa de reformas e telhados por um tempo. Apesar dos envolvimentos românticos e da diferença de idade, os dois se apaixonaram e começaram um caso secreto. Depois que Rusty descobriu a traição, Judy foi embora com Leroy e começou uma nova vida na casa da Central Avenue. Eles viviam bem com o salário de Judy como professora do ensino fundamental. Ela era dona da casa em Salisbury, comprou para Leroy uma caminhonete, não uma, mas 2 motocicletas e, mais recentemente, uma casa móvel na Flórida. Eles planejavam se mudar para o sul nos dias e nas semanas antes de ele adoecer. Claro, se a mudança fosse para ser permanente, Leroy precisaria terminar seu romance com sua segunda namorada, uma mulher chamada Barbara Randall. O romance de Leroy com Barb não era segredo. Os dois estavam envolvidos há cerca de 6 anos. Barb e Judy não se conheciam, mas sabiam da existência uma da outra, e nenhuma das duas estava feliz com a situação. Bárbara se referia a Judy de forma nada carinhosa como vovó, porque achava que ela parecia uma. Judy, por sua vez, chamava Barb de forma dura e repetida de PUTA. Depois de anos indo e voltando entre as duas mulheres, cada uma delas tinha motivos para ficar brava com Leroy. Ambas tinham o mesmo motivo para matar. Na noite de 13 de novembro, 2 dias após a ligação para o 911, Leroy foi retirado do suporte de vida e faleceu. Os médicos acreditavam que os rins e outros órgãos dele haviam sido irremediavelmente danificados por envenenamento por etileno-glicol. Judy conversou com os detetives no dia seguinte, na delegacia. Eles começaram garantindo que ela não estava presa e que sairia pela porta quando terminassem de conversar. Apesar da leitura dos direitos de Miranda, o tom da conversa era casual. Provavelmente vou deixar aqui mesmo, é mais fácil do que usar e atrapalhar. Tudo bem. Estou com medo. Nada a temer, como você disse. Estou presa? Não, você absolutamente não está presa, ok? Sim, tudo bem. Judy reiterou a mesma sequência de eventos que ela havia descrito inicialmente na entrada de sua casa 2 dias antes. Agora, no entanto, foram acrescentados detalhes sobre a visita recente de Leroy para ver Bárbara. Ele voltou com Percocet, ela disse. Ela não sabia nada sobre drogas. Esse era o domínio da Barbie.
E ele me disse que ele teve que ir até a... Bem, nós a chamamos de VADIA. Ele percebeu que ela tinha pegado o dinheiro dele, o dinheiro do benefício por invalidez dele vai para um cartão pré-pago. Sobre o que você estava falando. Bárbara. Ok. Barbara Randall. Ok. Sinto muito que você teve que lidar com isso. Sim, eu convivi com isso. Há quanto tempo essa dinâmica ocorre? Em que Bárbara esteve envolvida, assim como você, eu entendo que isso seria bem difícil, para dizer o mínimo. Faz tipo 1 ano ou... Não, mais tempo. Desde 2016. Ok, então 6 anos. Isso já acontece há esse tempo. Mas antes, por quanto tempo você ficou com o Leroy? Sabe, tipo num namoro. 2012. Então, 10 anos. Então você diria que, os primeiros 4 anos do seu relacionamento foram bem, tipo, só você e ele? Ok. E aí, de repente... Ele ficou com essa mulher e ela viciou ele em Percocet. Eu sei disso. Tá bom. Na manhã em que ficou doente, Leroy veio até o quarto dizendo que tinha caído 3 vezes. Ele precisou de ajuda para ir ao banheiro. Apesar dessas dificuldades mencionadas, Judy disse que eles foram íntimos e depois ficaram deitados conversando. Depois disso, ele me disse: eu vou morrer. Você sabe disso, não sabe? E eu disse pra ele, para, sabe? É isso que ele costuma me dizer. Para. Se eu faço perguntas, tipo, onde ele pararia, eu fico tipo, então para, por favor, responde pra mim. E aí... Nesse ponto, Judy já tinha sugerido várias teorias aos detetives para explicar a doença do namorado dela. Além dos remédios que ela afirmou que Barbie deu para ele, Judy e o filho dela, Douglas, sugeriram que envenenamento por monóxido de carbono poderia ser a causa. Se não fosse monóxido de carbono, talvez ele tivesse sido exposto a fezes de rato sob a casa. Ela ouvira que isso podia ser letal. Por fim, Judy acabou descobrindo que não havia sinal de Percocet no organismo de Leroy, o que finalmente pôs fim a essa teoria. Os detetives decidiram revelar para Judy a substância estranha indicada nos resultados preliminares. Tínhamos resultados preliminares sobre o que aquela toxina poderia ser, e anticongelante foi detectado no organismo dele. Então esses são os resultados preliminares. Precisamos esperar pelos resultados oficiais do laboratório. Mas conversamos com o médico. Isso é o que foi determinado preliminarmente que está no sangue dele. Tentando entender como isso entrou no sangue dele. Eu nem sei se a gente tinha anticongelante em casa. Ok, agora sou eu te contando o que eu sei, mas você não viu ele fazendo isso. Não, nunca. Ele gosta de ficar na dele. Sabe, ele é um homem reservado. Ele é um homem orgulhoso. Gosta que o mundo dele seja só dele, sabe? E só de saber disso sobre ele seria exatamente o oposto. Do que ele faria, fazer algo assim. Certo. Beleza? Mas então ele me disse, eu vou morrer. Enquanto a entrevista acontecia, também estava sendo feita uma busca na casa que Judy e Leroy compartilhavam na Central Avenue. Curiosamente, a casa indiscutivelmente suja continha inúmeras garrafas de produtos de limpeza doméstica. Havia detergentes, frascos de spray e outros líquidos sobre as bancadas e embaixo dos armários. Os policiais também encontraram um grande galão de Rain X no balcão da cozinha. Ele estava com cerca de 1/4 do produto laranja brilhante. Com o conhecimento de que Leroy havia consumido etilenoglicol, comumente encontrado em anticongelante, essa descoberta foi de particular importância. Leroy era conhecido por gostar de bebidas muito doces e açucaradas, o disfarce perfeito para o sabor naturalmente adocicado do veneno que o matou. Ao lado da cama dele, no quarto dos fundos, havia 2 latas de Fanta abertas, refrigerante de laranja que Judy se lembrava de ele ter bebido naquela manhã. Com a quantidade de latas vazias espalhadas pela casa, essas pareciam ser o meio mais provável de administrar o veneno. Uma dessas latas e o frasco de Rain Chicks foram retirados do quarto dos fundos para análise. Também foi recolhida uma terceira garrafa, esta mais suspeita, um Powerade, sabor ponche de frutas quase vazio. A família relatou que essa bebida era uma das favoritas de Leroy.
Garrafas de ponche de frutas na casa e arredores confirmaram que o líquido era vermelho. No entanto, nessa garrafa, o líquido que restava no fundo era de um laranja brilhante, quase fluorescente. Estou só tentando juntar as peças. Se o teste realmente confirmar que é anticongelante, Leroy tem algum inimigo? Conseguem imaginar alguém fazendo isso? Alguém que teria capacidade de ser violento. Bem, tem a Bárbara. Ela é completamente maluca. Beleza. Ela teria motivo ou vontade pra fazer isso? Sim, porque ele vai embora, sabe? Mas ele sempre volta pra mim. Ele sempre volta pra casa, volta pra mim. Eu não falo com ela, não quero ver ela, nem quero esbarrar com ela. Ela é simplesmente má nessa história. Não falo isso só porque odeio ela. Sei que todos os tipos de drogas são vendidos dentro e fora da casa. Eu sei que você ama o Leroy. Tá certo. Então, ela amava ele mesmo? Ou ele era só tipo um caso pra ela e ela podia ficar com ele escondido? Não, acho que ela também o amava. Beleza. Se o mal pode amar. O que ela achava da Flórida, sabe? O Leroy falava dela? Eu suponho. Vocês vão se mudar. Mas ele já falou sobre ela em relação à Flórida? Não. Quero ver ela de novo, não me importo. Sim, ele falava coisas assim pra mim. Sabe, eu preciso sair daqui. Ele ficava dizendo, eu preciso sair daqui. No papel, Barbie tinha o mesmo motivo para o assassinato que Judy. De fato, Barbie até confirmou que Leroy tinha planejado deixá-la quando chegasse a hora de se mudar para a Flórida. Afinal, ele tinha escolhido ficar com Judy. No entanto, quando a família Fowler, a irmã Tammy, o filho Leroy Jr. e o enteado Michael foram questionados sobre os possíveis inimigos de Leroy, eles não apontaram o dedo para Bárbara. Eles acreditavam que Judy poderia estar misturando veneno nos milkshakes matinais de Leroy. Por que a família de Leroy diria que você o estava envenenando? Falei isso pra Tammy recentemente, por isso eles pensaram nisso. Era só uma brincadeira. Ok. Entre Leroy e eu. Sabe, ele tá sempre dizendo, sabe? Eles sabem o quanto eu amo eles. Então, tchau. Eu não sei por que o Leroy diria isso. A irmã Tammy também está ciente disso. Eu não sei. Judy forneceu espontaneamente a senha do celular para que os detetives analisassem seus dados. Ela afirmou não saber a senha de Leroy. No entanto, assim que os investigadores começaram a ver o que ela tinha em seu dispositivo, rapidamente perceberam que em algum momento ela havia acessado os arquivos de Leroy e feito cópias deles. No celular de Judy havia fotos e trocas de mensagens de texto entre Leroy e Bárbara. Ela também tirou fotos daquelas que Leroy havia guardado dos dois juntos. Uma foto de 2020 mostrava a imagem parada de um arquivo de vídeo curto. Leroy ajoelhado e Bárbara sentada na frente com um sorriso largo. O vídeo era de uma das duas vezes em que Leroy havia pedido Bárbara em casamento. Também havia 13 vídeos em seu telefone, todos gravados na manhã de 11 de novembro, antes de ela ligar para o 911. O primeiro foi salvo às 7h29 da manhã, cerca de meia hora antes de ela pedir ajuda aos serviços de emergência e logo depois de ela contar aos detetives que eles tinham feito amor. Judy estava, na verdade, gravando Leroy, com sua voz aparecendo de vez em quando, provocando-o enquanto ele tentava e falhava em ficar de pé. Está se divertindo? Os resultados dos testes nos itens da casa deram positivo para etilenoglicol, como esperado. Ele estava presente no líquido laranja encontrado no fundo da garrafa de Powerade, embora não tenha sido determinado se o Rain-X era a fonte do veneno. Testes de DNA no bocal da garrafa confirmaram que tanto Leroy quanto Judy tiveram contato com ela.
Em Massachusetts, produtos que contêm o veneno de sabor adocicado são legalmente obrigados a incluir um agente amargante para tornar o veneno intragável. Nunca foram realizados testes no líquido laranja para determinar se esse ingrediente amargo estava presente. Ainda assim, os promotores do estado tinham um caso muito forte. Leroy adorava bebidas açucaradas. Dizia-se que ele havia perdido um pouco do paladar depois de adoecer com Covid, e anos de fumo intenso provavelmente prejudicaram muito suas papilas gustativas. Leroy Fowler talvez fosse a vítima perfeita para ser envenenada. Em 22 de dezembro de 2022, Judy Church foi presa e acusada de homicídio em primeiro grau. A ex-professora tinha 67 anos quando foi a julgamento em março de 2026. Judy manteve sua inocência em relação ao assassinato, assim como afirmou não saber como Leroy conseguiu consumir o veneno que o matou. É um vermelho, Powerade, bebida de ponche de fruta. É sabido por membros da família que contam à polícia que essa é uma das bebidas favoritas do Leroy. Essa é uma das bebidas favoritas dele. E está em uma garrafa plástica transparente. E no fundo dela tem algo que não parece certo. No fundo tem um líquido laranja brilhante, um líquido laranja bem vivo. Produtos como anticongelante que usam etileno glicol devem conter agente amargante para alertar e evitar ingestão acidental. Isso não quer dizer que você não beberia tudo se quisesse, mas notaria sua presença. Eles não fazem teste para isso. Nunca. Nem agora. Mas a defesa faz o teste. Contratamos um laboratório e pedimos, vamos testar esse agente amargante. Ele estava lá? E eles fazem o teste e descobrem que sim, estava. O agente amargante estava na substância. Mas Judy Church não é uma assassina. Ela é muitas coisas. Ela é filha, irmã, mãe, professora, educadora, ex-esposa, namorada. Eles são os tolos. Ou ela não é mãe. Nas semanas antes de sua morte, Leroy confidenciou a várias pessoas sobre suas preocupações com a saúde. Seu histórico de buscas mostrava confusão em relação aos sintomas e tentativas de diagnosticar sua doença, embora ele tenha notado que sua condição piorava quando estava em casa e melhorava quando saía. Por fim, ele contou ao seu enteado e a outro amigo que acreditava que Judy estava o envenenando. Para seu filho, Leroy Jr., ele disse para desconfiar de Judy caso algo acontecesse com ele. Ela afirmou que as declarações do namorado sobre veneno não passavam de uma piada recorrente entre eles. O primo de Leroy disse ao júri que estava presente em uma conversa em que essa piada foi feita, mas não acreditava que alguém estivesse rindo. Em algum momento durante suas interações com o Sr. Fowler e a Srta. Church naquele dia, o assunto de traição a um parceiro ou cônjuge foi mencionado? Sim. Certo? E o que foi? Qual foi o comentário da Srta. Church sobre esse tipo de atividade? Ela afirmou, se ele me trair, vou envenená-lo. Ok. Tudo bem. E Leroy, de acordo com uma declaração que você fez anteriormente, Leroy estava lá e ele riu, deu um sorriso de canto de boca ou sorriu e fez um comentário, certo? Certo. Sim. Ele inclinou a cabeça para o lado. Então você pensou, isso é só uma brincadeira entre esses dois, certo? O jeito que foi dito e o fato de eu saber que ele tinha outra namorada me deixou desconfortável. Durante a viagem para Vermont para um trabalho de construção de 3 dias, Leroy conversava com seu colega e enteado, Michael. Entre os temas discutidos estava o relacionamento dele com Judy. Agora, durante uma dessas viagens, o grande Leroy te contou que estava meio preocupado com o relacionamento dele com Judy? Sim, ele disse que achava que ela o estava envenenando. Ok. E você lembra quanto tempo antes da morte dele isso aconteceu? Ele morreu em 13 de novembro de 2022. Você lembra quando isso foi em relação ao... Deixa eu ver, talvez em outubro? Ok. Ele estava dizendo que sentia tontura, o estômago ficava inchado, diarreia.
Vômito. Sabe, acho que é só isso mesmo. Você mencionou dificuldade para respirar? Sim, ele disse que estava com um pouco de dificuldade para respirar. A promotoria acreditava que o relacionamento de Barbara Randall com Leroy era a chave para entender o caso. Foi a fonte da raiva de Judy. Leroy Fowler Jr. disse ao júri que uma das formas que Judy manifestava seu ciúme era usando uma boneca de voodoo. Feita de uma meia velha, o rosto da boneca foi desenhado com um marcador preto. Escrito na parte de baixo estava o nome Barbie. Leroy testemunhou que Judy colocava alfinetes na boneca e a jogava pela casa. Ele também contou ao júri sobre uma das maneiras que Judy mantinha seu pai feliz, comprando coisas para ele. Os itens incluíam sua nova caminhonete e motocicletas. Uma segunda motocicleta foi dada a ele depois que ela viu Barbie andando na garupa da primeira. Ela comprava coisas para ele. Que tipo de coisas? Roupas, sapatos. Você sabe, coisas materiais. Isso incluía um caminhão? Sim. E isso pareceu funcionar? Ao depor, Bárbara reiterou grande parte do que Leroy Jr. disse sobre o pai. Ele era financeiramente dependente de Judy, mas parecia estar mais feliz quando estava com ela. A ex-cabeleireira e funcionária de salão de 64 anos explicou a história do seu romance com Leroy Fowler. Com que frequência ele ficava na sua casa? Ele passava algumas noites e depois ia para casa. Onde era a casa dele? Na minha casa. Na casa dele? Na casa da Judy Church. Quem é Judy Church? A outra namorada dele. E você sabia que a senhorita Church era a outra namorada dele desde o momento em que começou a sair com ele depois que ele te mandou mensagem no Facebook? Não, no começo não. Quanto tempo depois que você reatou com ele, quando você ficou sabendo da senhorita Church? Eu diria que dentro de 6 meses. E você sabia que ele ia pra Flórida? Sim. O que achou dele ir pra Flórida? Falei pra ele ir se divertir. E por que isso? Já tinha encerrado. Não queria mais esse vai e vem. Pra mim tinha acabado. Quando você disse que tinha acabado, quantas vezes você e o Sr. Fowler terminaram e reataram? Inúmeras vezes. Quando você dizia pra ele que tinha acabado, alguma vez acabava de verdade? Não. Quando o Sr. Fowler dizia que tinha acabado, alguma vez acabava de verdade? Não. Quem sempre era a pessoa que voltava? Ele... Durante o relacionamento com o Sr. Fowler, ele já te pediu em casamento? Sim. Quantas vezes? 2 vezes. Você disse sim? Eu disse da primeira vez. Na segunda vez, eu devo ter dito sim, mas eu realmente não me lembro. Então, após você dizer sim, o relacionamento acabou de novo? Provavelmente sim, obviamente, depois disso. Era óbvio que havia uma clara antipatia entre Barbara Randall e Judy Church. Embora o desprezo de Judy se manifestasse em bonecos de voodoo, linguagem vulgar e raiva fervente, Bárbara parecia mais confiante no afeto de Leroy. O comportamento dela com Judy era indiferente, maldoso e um pouco condescendente. Você começou a chamar a Judy de vovó, não foi? Sim. E isso não era um elogio, certo? Não. Isso era para ser um insulto, né? Estamos dizendo sim. Ela te chamou de palavrão com C. Você ficou sabendo disso, não foi? Sim. E Leroy te dizia que era assim que ela se referia a você. Sim. Porque você nunca falou com ela naquela época. Não. E então lhe pareceu que ele era um pouco financeiramente dependente da vovó, da Judy. Sim. Então, o relacionamento era assim. Ele morava com a Judy pela estabilidade e sempre que se cansava dela, vinha te visitar para se divertir. Sim. Tudo bem. As duas mulheres tiveram pouco contato entre si. No verão de 2022, porém, cerca de 3 meses antes do assassinato, Judy começou a enviar mensagens para Barb, incentivando-a a deixar Leroy. Ela disse que tinha terminado com ele e escreveu: "Acredite em mim quando digo isso, ele também fala coisas horríveis sobre você. Ele está enganando nós duas com mentiras em cima de mentiras. E ele é um covarde, simples assim, e está na hora de nós duas darmos um basta nele."
Barb nunca respondeu a nenhuma das mensagens de Judy. Mas, ao ignorar a existência de Judy, ela também obrigou Leroy a apagar Judy da vida dele. No dia anterior ao pedido de casamento para Barb, ele removeu uma tatuagem com o nome Judy que tinha no peito. Quando ele morreu 2 anos depois, Judy ainda tinha a dela. Em algum momento, enquanto você namorava Leroy, você sabia que ele tinha uma tatuagem, a palavra Judy tatuada no coração, certo? Sim. E você fez ele remover aquela tatuagem. Sim. E de fato ele removeu a tatuagem com o nome Judy, certo? Sim. E você sabia, através do Leroy, que a Judy tinha uma tatuagem do Leroy na lateral do corpo. Sim. E então, você exigiu que ele tirasse a tatuagem como condição para que ele a pedisse em casamento, não foi? Não. Que você não ia se casar com alguém que tinha o nome de outra mulher no coração. Não. E na verdade você não se lembra dessa forma? Não. E você não filmou o pedido de casamento e ele te mostra isso dizendo que não tinha mais o nome da Judy no peito? Sim. Tudo bem. A prova mais forte da culpa de Judy Church foi a garrafa de Powerade, a bebida favorita de Leroy, de cor vermelha, mas que estava cheia de um líquido alaranjado. Ela parecia ter a mesma cor da garrafa de Rain-X, que estava fora do lugar na cozinha. Judy Church não matou Leroy Fowler. Judy Church não assassinou Leroy Fowler. Há uma certa dose de absurdo em relação ao exagero. Eles nunca jamais conseguiram dizer qual seria a fonte do etileno glicol. Você deve estar se perguntando por que coloquei isso aqui. Isso foi usado como evidência. E há várias fotos de outra garrafa disso. Porque foi isso que eles pensaram que era originalmente. Isso não tem nenhum valor como evidência neste caso, exceto pelo fato de ter sido encontrado na cozinha da casa. Nenhum. Não é isso. Esse é o tipo de distração que está acontecendo aqui. E aquele fantoche sobre Bárbara? Quantas pessoas já fizeram algo assim ao longo dos anos, não é? O que isso significa? E a gente ao menos sabia de que ano era isso? Foi 2018? E isso significava que em 2022, 4 anos depois, ela iria querer matar Leroy. Judy era a única pessoa com acesso a Leroy nos dias e horas antes dos sintomas dele piorarem. Não havia motivo para acreditar que ele poderia ter consumido o veneno acidentalmente, nem que ele desejaria fazer isso intencionalmente. Depois, havia os vídeos gravados de forma tão insensível durante meia hora antes de pedir ajuda. A promotoria encerrou o caso da mesma forma que o abriu, lendo as próprias palavras duras e raivosas de Judy, escritas para Leroy, o homem que ela dizia ser toda a sua vida. Em seus textos, ela usava frequentemente o apelido que dava a Barb. Se você vir aquelas duas que moram no chalé, diga a elas que eu tenho umas coisas para falar. Você reconhecerá as duas, pois está com uma. Eu adivinhei tudo, não foi? Você só está aqui e me trouxe junto para comprar gasolina porque não quer ficar comigo na Flórida. Como naquela manhã na Flórida, você me provocou ao telefone para eu dizer em voz alta que você não quer estar lá. Quando fomos embora tão de repente, falei que assim que chegássemos em casa, você iria partir. Você fez exatamente isso, apesar de ter prometido o contrário. Se você não quer voltar para a Flórida, é só dizer. Se acabou entre nós, é só dizer. Eu não vou gastar mais um centavo para você me ferrar de novo. Eu sei que você ainda vai continuar com isso. De volta com a gente. Você fica reclamando do frio e dizendo que quer ir para casa. Quero sim, quero estar na Flórida. Você só quer meu dinheiro, seja na Flórida ou em outro lugar. Obviamente, não sou quem você quer, já que também me ferrou hoje. Eles sabem o quanto ela devia odiar Barbara Randall para usar essa palavra repetidas vezes. Ela usou com os amigos dela, ela usou com Leroy. Ela usou com a polícia na primeira vez que eles apareceram nesta casa, na casa dela, sem saber absolutamente nada sobre Leroy, sem saber absolutamente nada sobre Judy Church. Ela disse.
Ela descreve a outra namorada dele e o vídeo no celular do Leroy em que ele pede Barbara Randall em casamento deve ter sido como uma facada no peito. Deus, ela odiava Barbara Randall. Ela odiava ela. Ela tinha a boneca de voodoo que, apesar do que o Sr. Narkunis diz, não é algo que pessoas normais fazem. Que as pessoas normalmente fazem. Simplesmente não é. Leroy removeu o nome de Judy, a tatuagem, que ele tinha sobre o coração, a pedido de Barbara Randall. Deus, como isso deve ter sido doloroso, como isso deve ter sido doloroso para Judy. Os jurados deliberaram por cerca de 8h30 antes do veredicto. Ao retornarem, Judy Church foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau. O crime dela foi de premeditação deliberada e extrema crueldade. A condenação implica automaticamente uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, embora o Ministério Público tenha argumentado que, mesmo que não fosse exigida por lei, essa sentença máxima seria a única punição apropriada. Basicamente, um ato hediondo de assassinato, no qual o Sr. Fowler ficou 2 dias em estado clínico cada vez mais grave, até o ponto em que foi finalmente declarado com morte cerebral, e sua família teve que tomar a dolorosa decisão de interromper a intubação e deixá-lo partir. A senhorita Church merece a pena mais severa que pode ser imposta pelas leis do nosso estado. Por isso imponho prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A família de Leroy reconheceu abertamente que ele estava longe de ser um homem perfeito, embora Leroy tivesse muitas pessoas que se importavam profundamente com ele. Ele faz muita falta para sua irmã, Tammy, seus 2 filhos, muitos amigos e, é claro, sua namorada, Barbara Randall. E esse foi o trágico caso de Leroy Fowler. Obrigado por me acompanhar. Gostaria de dar as boas-vindas aos mais novos membros do nosso clube Sherlock Holmes, Jamie Fuss e Elizabeth. É ótimo ter vocês dois no lounge. Eu sou Kevin, este é o Just Thought Lounge, e nos vemos no próximo. Gotta be selective, doing all the research, keeping it objective, always been effective, can say he got a knack, pick of the litter, you see how Newton got his back, yeah, the content that you need, this could be a new sign, we talk in the comments, they jot in a few lines, tune in and hit like, love that, it's too kind, feels like the whole